Vocês mandam muitas perguntas sobre o censo de Davi. Em 2 Samuel 24 e em 1 Crônicas, a gente tem o relato do episódio onde o rei Davi realizou um censo que trouxe consequências desastrosas para Israel. Naturalmente, a pergunta que surge é: que tipo de pecado estaria envolvido em fazer um recenseamento? A gente tá no meio do censo agora do IBGE, será que fazer censo é pecado? Pronto, agora acabou, dei meus dados lá pro governo e agora Deus vai me pegar. É isso? Qual é o pecado do censo de Davi? Além disso, os textos paralelos mostram diferenças no censo de Davi, em um sentido espiritual muito profundo. Em um texto, Deus incita Davi a fazer o censo. Em outro texto, Satanás incita Davi. E agora, qual o sentido real dessa passagem? Bem, esse é o De Olho no Texto, o programa de exegese bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, aqui do 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Então, antes do vídeo começar, lembra de conferir a tua inscrição, clica aí, você que assiste esses vídeos com frequência, usa na EBD, indica, vem aqui aprender teologia, mas ainda não é inscrito, clica aí para se inscrever, para você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo, clica aí nas notificações, além de clicar no gostei. O YouTube nunca foi de fazer isso, mas agora o YouTube tá parando de enviar notificação do nosso canal para as pessoas, parece que a gente tá postando vídeo demais, e o YouTube não tá muito feliz com isso. O YouTube vive de querer obrigar a gente a postar muito vídeo, a gente começa a postar muito vídeo e o YouTube para de notificar as pessoas dos vídeos. Então, confere a inscrição, vê se tá inscrito mesmo, confere aí se a tua notificação tá ligada, clica sempre no gostei para o YouTube saber que você se interessa por esse tipo de vídeo e que esse vídeo deve ser recomendado dentro da plataforma. Esses vídeos de exegese bíblica sempre tem menos views, sempre são vídeos mais profundos, lidam de forma mais intrincada com o texto bíblico, mas a gente não se incomoda muito, vai continuar fazendo esse tipo de material, mesmo que seja um material que não tenha tanto view, como vídeos mais simples de perguntas rápidas, de comentar coisas que aconteceram, polêmicas da semana. Mas a gente, sabe, isso aqui é o nosso amorzinho, que a gente ama fazer, a gente vai continuar fazendo. Então, por favor, sempre que esses vídeos saírem, dá essa moral pra gente, ajuda a levar esses vídeos mais longe. Então, vamos lá, vamos começar com a aparente contradição no texto para depois a gente lidar com o pecado de Davi. Tradicionalmente, judeus e cristãos tem explicado essa diferença nas narrativas acerca de quem incitou Davi a fazer o censo. A gente tem, por um lado, um texto dizendo que Deus incitou Davi a fazer o censo, enquanto em outro texto a gente tem Satanás incitando Davi ao censo. Tradicionalmente, os cristãos e os judeus têm interpretado essa aparente contradição, dizendo que, na verdade, Deus permitiu que Satanás agisse e incitasse a Davi. Deus teria incitado, mas na verdade o que Deus fez foi permitir que Satanás incitasse. Essa é uma explicação muito comum, um tanto simples, um tanto fácil, mas que não convence todo grande teólogo. O Bill Arnold, por exemplo, não está muito satisfeito com essa explicação e chama atenção para a forma como os israelitas faziam a sua teologia. Ele lembra que os israelitas não estavam preocupados com causas secundárias. Ele lembra que a ênfase que eles davam a Deus como o Criador e o Deus Supremo do universo geralmente encontra expressão na Bíblia ao creditar a Ele os desastres e as calamidades, por exemplo. Somos nós, leitores modernos, que estamos muito mais interessados em defender Deus como se ele estivesse indo contra o seu caráter e contra os seus atributos quando as coisas ruins acontecem. Os autores israelitas não estão muito preocupados com isso. Eles estavam muito mais interessados na manifestação do poder de Deus nas coisas. Uma vez que Samuel é anterior a Crônicas, os leitores israelitas e subsequentemente nós também perceberíamos a administração de Deus ao usar Satanás para isso. O Arnold argumenta que o propósito dessa seção final de Samuel, que vai do capítulo 21 ao 24, é confirmar e reforçar os temas messiânicos das narrativas anteriores. Então, o capítulo 24 retorna a caracterização central de Davi como o rei ideal de Israel. Mas como Davi teria essa caracterização se ele pecou? É o que a gente vê mais adiante. A gente tem que olhar para o papel de Satanás aqui no texto. O Martin Selman aponta que Satanás só é mencionado diretamente 3 vezes no Antigo Testamento. Em Jó 1 e 2, em Zacarias 3 e aqui com um nome próprio, enquanto nos outros lugares ele é tratado como um oponente, o adversário ou o inimigo, coisas assim. O Antigo Testamento está muito mais preocupado com a sua função, que é se opor a Deus, do que com a sua origem ou com a sua identidade em si. Até mesmo a ação dele é sempre restrita pela ação de Deus. E aqui não é diferente. Os verbos se levantou e incitou estão de acordo com o que é dito sobre o seu caráter em outros lugares da Bíblia. Levando em conta que o texto paralelo informa que Deus incitou Davi e que isso não deveria ser entendido de forma fatalista, poderia ser anulado de alguma forma por uma resposta humana positiva, como a gente vê em 1 Samuel 26, 19. A ironia desse contexto é que o próprio Davi aconselha Saul a se arrepender se ele pensa que foi Deus que o incitou àquilo. De forma semelhante, o censo deve ser entendido como uma forma de Deus julgar Israel, mas os efeitos dele poderiam ter sido evitados se o mesmo Davi que aconselhou Saul tivesse reconhecido o erro
que ele estava fazendo. Agora, existe uma outra interpretação desse texto muito interessante que deve ser tratada também com muito respeito, e é a de Stephen Mackenzie. No caso, esse argumento vem de duas formas. Primeiro, vem a ideia de que aqui no contexto, o povo de Israel estava em guerra. Não era um contexto normal, onde havia batalhas contra vários inimigos. E, em segundo lugar, Satanás, como um nome próprio para o inimigo, o acusador, é uma coisa que não aparece tão no início do judaísmo, não. Geralmente esse termo vem do judaísmo posterior, não acontece no judaísmo antigo. Aqui seria provavelmente o único caso de Satanás sendo usado para se referir ao diabo dentro do judaísmo mais antigo. Esse termo aparece no Novo Testamento, aparece no judaísmo tardio, mas não temos ampla evidência disso no judaísmo antigo. O que é que isso pode significar? Que talvez Satanás aqui não seja um termo usado para falar do diabo como uma força espiritual, mas usado no seu sentido mais como um substantivo a ser traduzido como inimigo. Dessa forma, aquele que incitou Davi aqui não foi Satanás, né, o inimigo no sentido espiritual, mas um inimigo em um sentido humano. O termo Satanás é usado em vários lugares do Antigo Testamento como referência a inimigos humanos também, e não apenas ao próprio diabo. E essa é uma interpretação muito sagaz. Ela não fere nenhum princípio hermenêutico ou teológico específico aqui. Qual posição a gente segue, né? Em prol da argumentação de que foi Satanás como uma força demoníaca, no mesmo capítulo a gente sabe que Deus envia o anjo do Senhor para executar uma praga. Portanto, a figura de um ser espiritual não é estranha, não. Além disso, mostraria que Deus está no controle tanto de Satanás quanto de seus anjos. Ao anjo do Senhor, ele diz um basta, e o anjo para de ferir Israel com a praga. Da mesma forma, Satanás, não é, que o diabo estaria parado diante do basta do Senhor também. Não seria problema nenhum Deus agir por meio do diabo. Quem foi que trouxe sofrimento sobre Jó? Foi Deus. Deus foi completamente soberano sobre o sofrimento de Jó, e nós podemos dizer que foi Deus quem trouxe dor para a vida de Jó. Mas quem foi o agente disso? Foi o diabo. Deus permite que o diabo toque em algumas pessoas. É Martinho Lutero quem diz que até o diabo é o diabo de Deus. A gente imagina às vezes Deus e o diabo numa queda de braço, né? Ah, eu vou vencer, não, você vai vencer, eu vou vencer, você vai vencer, e fica lá Deus e o diabo brigando e tal. E a verdade é que o diabo é um cão na coleira de Deus. Deus segura o diabo, Deus tem poder para evitar que o diabo faça o que ele quiser, e Deus usa as forças do mal para a sua glória também. O livro de Jó é um texto que não deixa ninguém acreditar no contrário disso. Nesse sentido, essa aparente contradição de foi Deus ou foi o diabo no senso de Davi se resolve diante da ideia de que poderia ser o diabo agindo debaixo do controle da graça de Deus, e que isso não seria um ato impossível de que Davi resistisse, porque a gente teria uma incitação, ou seja, algo na esfera da tentação. Deus teria permitido que Satanás tentasse a Davi, e Davi não resistiu à tentação de Satanás. Deus não seria o agente da tentação, mas ele seria aquele que está soberano até sobre as ciladas do maligno sobre nós. Deus sempre concede o escape, e Davi não quis o escape que estava diante dele, debaixo da graça do Senhor. Agora, a posição que adota a tradução de Satã como inimigo também não é nem um pouco estranho ao contexto de Crônica, e é outra interpretação plenamente possível. Davi está em guerra e está prevalecendo contra seus inimigos. A gente vê isso em 1 Crônicas 19 e 20. Depois de tantas lutas contra outros inimigos, não seria estranho se Davi estivesse se sentindo pressionado por mais um inimigo que se levantou contra Israel e decidisse então fazer um censo, justamente para mostrar a grandeza do seu exército, do seu povo. Corroboraria para essa visão das coisas a ideia de que Joabe, comandante do exército de Davi, estivesse junto de Davi nesse momento. Sem forçar o contexto, aqui a gente está numa situação de estratégia de guerra com Joabe, quando esse inimigo se levanta contra Israel. A presença de Joabe, não de qualquer outro profeta nesse contexto, favorece essa posição de que talvez fosse ali um contexto de guerra e não um contexto de tentação espiritual. A gente entenderia que Deus tem poder sobre os exércitos que se levantam contra Israel e que imaginam que podem vencê-lo. A gente vê isso no Salmo capítulo 2. O ponto fulcral, então, seria que Deus permanece no controle, até mesmo das ações inimigas, quer de Satanás, com sua atuação. Deus pode entregar pecadores nas mãos de Satanás. Está na Bíblia, em 1 Crônicas, em 1 Timóteo. Porém, o julgamento de Deus visa o arrependimento, enquanto a ação de Satanás nunca. Martin Selman também comenta que o julgamento divino, a tentação satânica e a escolha humana não são mutuamente exclusivas, mas também não devem ser igualadas. Essas três coisas às vezes podem acontecer ao mesmo tempo, mas essas três coisas não são a mesma coisa. A gente tem responsabilidades, Deus age soberanamente, Satanás nos tenta, e essas três coisas agem ao mesmo tempo, mas elas não podem ser confundidas como se fosse a mesma coisa. O Selman ainda nos faz perceber que depois do verso 1, Satanás aqui não é mais citado. Esse inimigo não aparece mais. O Selman é partidário de que foi Satanás como uma força espiritual agindo aqui, mas essa é uma consideração que pode ser usada também para aqueles que são partidários para a ideia de que Satã se refere aqui a um exército inimigo, algo assim. Bom, quer tenha sido um ser espiritual, quer tenha sido um agente inimigo que incitou Davi com conversinhas, ou então a presença e a existência de um exército inimigo muito grande incitou Davi a ter que fazer um censo para ver o tamanho do seu exército, tudo isso é possível e a aplicação prática desse texto não se perde. Davi foi tentado e Davi cedeu à tentação,
Deus continua soberano, seja sobre o diabo, seja sobre os exércitos inimigos. Davi deveria ter confiado em Deus e não confiado na força do seu exército. Qual é a natureza desse inimigo não é o foco da questão. O ponto é que esse inimigo só age no versículo 1 e Davi tem uma escolha a fazer, que inclui a possibilidade de arrependimento. De fato, isso é mostrado tanto por Joabe, nos versículos 3 e 6, que adverte o rei, quanto pela percepção da própria culpa de Davi, no versículo 8, e pela sua resposta ao julgamento de Deus, versículos 9 a 13. Agora, o que não é revelado nem por Samuel, nem por Crônicas, é o motivo da ira de Deus ali. Por que o censo seria algo ruim? Qual o pecado de Davi nesse censo? Em si, censos não são pecados, essencialmente são possibilidades. A gente vê contagens sendo feitas em números, até mesmo em crônica. Esse censo em específico também não era obviamente errado. Afinal, até Joabe percebeu isso. No entanto, o texto trata esse censo de Davi como algo obviamente errado. Obviamente errado. Não é uma coisa que é discutida. Claramente seria um erro. Até Joabe percebeu isso em 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21. Assim, o texto espera que nós, leitores, tratemos aquilo como algo que não precisa ser sequer explicado. É óbvio que é errado, olha só o pecado de Davi. E ele não explica o pecado. Então a gente deveria encontrar algum fator que torna óbvia essa leitura. Até o Joabe percebeu previamente que aquele censo traria culpa a Davi. Logo, Davi também seria uma coisa ruim para Israel. Logo, Davi também poderia ter percebido aquilo. Então o que é que a gente não está percebendo? Mary Evans aponta que Joabe não era renomado por seus conselhos espirituais ou por grande preocupação com a justiça ou com a vontade de Deus. Mas nessa instância, ele foi claro que a ação de Davi era inapropriada. Então, e aí? Como é que a gente resolve isso? Bom, tem 5 possibilidades do porquê desse censo ter um aspecto negativo. Primeiro, as tribos sentiram uma ameaça à sua separação. Em segundo, o caráter da guerra santa de Deus foi secularizado. Terceiro, a bênção de Deus não poderia ser reduzida às estatísticas. 4, Davi falhou em reconhecer o censo como uma prerrogativa divina ao não fazer um sacrifício para Deus. Quinto, o censo era uma expressão do orgulho humano. Acerca de por que foi pecado o censo de Davi. Essas são as explicações mais comuns que você vai encontrar por aí. Davi parece ter esquecido que o povo não era seu, mas era um povo de Deus. Agora o Martin Selman diz 3 coisas que eu acho que são muito apropriadas a gente acreditar acerca do que estava acontecendo aqui. Censos eram instrumento de domínio também. Quando você recenseava um povo, você estava dizendo que estava controlando, dominando, sendo superior a esse povo. Um recenseamento era prática de dominação de um rei sobre um povo. Também representava uma forma do rei conseguir definir o tamanho do seu povo e mostrar a grandeza dele, o que seria confiar num poder e numa força que seria humana. Diante disso, Davi não teria seguido a lei mosaica, que demandava o pagamento de um resgate dentro desse processo de recenseamento. Ele teria falhado em reconhecer que o povo de Deus não poderia ser contado por causa da promessa que foi feita aos primeiros pais, e que todo o censo era feito com um propósito dado pelo próprio Deus, e esse censo não aconteceu debaixo de alguma atuação divina. Diante disso, parece que existe uma forte ironia na passagem. Davi quer saber quão grande era a nação, mas acaba sofrendo uma redução por causa de uma praga. É como se Deus estivesse dizendo: o seu censo não adiantou de nada, Davi. Pior, trouxe mal e reduziu a nação. A gente pode então tirar alguma conclusão com base na lição que Deus dá para Davi. Davi queria saber o tamanho do povo, ele queria mapear a sua força militar, e Deus está deixando claro que Davi não precisava se preocupar com os números, ele tinha que confiar na graça de Deus e no poder de Deus para que ele vencesse as guerras. Agora, como é que Davi pode ser apresentado como um líder modelo, apesar disso tudo? Bom, isso é por causa do que ele fez após perceber as consequências dos seus erros. Davi se arrepende do seu pecado e se achega a Deus pedindo perdão. Diferentemente do pecado que ele cometeu com Batseba, no qual ele acobertou o seu pecado piorando a situação, aqui não é preciso que um profeta o advirta do seu erro, como foi no caso com Natan. Samuel e Crônicas relatam o arrependimento e a imediata e subsequente volta atrás. Ele pede perdão ao Senhor, anteriormente à chegada do profeta Gade. Mesmo que ele tenha se arrependido e pedido perdão, Davi não ficou isento das consequências do pecado. O profeta Gade vem trazendo a Davi uma palavra punitiva de Deus. Davi tinha que escolher entre 3 punições que viriam sobre Israel. Quanto menor a duração da punição, maior seria a gravidade dela. Mas de modo diferente do que ele fez antes, ele se coloca nas mãos de Deus. Isso mostra como Davi aprendeu com seus erros e mostra a devoção do rei servo de Deus. É melhor cair nas mãos de Deus, mesmo que ele haja de forma punitiva, porque ele é misericordioso, do que cair na mão dos homens que nunca perdoariam Israel. A escolha de Davi é resolver confiar que Deus agiria com justiça e misericórdia. E o que vemos é como Deus opera em seu poder, em sua soberania e no seu propósito. Uma terrível praga assola Israel, e o texto diz que Deus ficou profundamente compungido, dando ordem ao seu anjo para tirar a sua mão de Israel, justamente quando ele estava diante da ira de Araúna. Novamente, Davi mostra o seu caráter de rei e servo de Deus. Ele vê a desgraça que Israel estava sofrendo e diz que a punição deveria recair sobre ele e sobre a sua casa. Mas Deus tinha outros planos. Gade chega a Davi dizendo para ele edificar um altar, justamente onde a praga parou, ali na eira de Araúna. E Davi, como rei, poderia simplesmente reivindicar a terra, e não haveria nenhum problema nisso. Mas ele resolve comprar a terra. E ali,
edificar um altar a Deus. A narrativa de Samuel termina aqui, com Davi construindo um altar. Isso nos mostra o caráter de Davi, que acima de tudo deseja servir a Deus. Isso também nos mostra o caráter de Deus, que é soberano e digno de ser adorado. Apesar dos feitos de Davi, não seria ele que construiria o templo onde Deus habitaria no meio do seu povo. Mary Evans comenta que o lugar foi comprado, o sacrifício foi pago, a praga acaba, a vida continua sobre as bênçãos de Deus e o local do templo está pronto. Essa parte da narrativa está completa e os leitores estão preparados para a introdução do construtor do templo. Davi sabia que não seria ele que construiria a casa de Deus, mas ele preparou o lugar e o material para que Salomão executasse o trabalho. Stephen Mackenzie comenta que o interesse de Davi em preparar o templo exemplifica sua preocupação pelo sagrado e também pela comunhão com Deus que o templo apresenta. A narrativa nos mostra que Deus deu ordem para o início e para o fim da praga, definindo os seus limites, controlando os seus efeitos, removendo a mão do seu anjo e estabelecendo um lugar para a construção de onde ele habitaria, justamente onde a praga não tocou, porque o local onde Deus habita é santo e nenhum mal pode tocá-lo. Por isso, o foco da narrativa não é se perder sobre o versículo 1, sobre a questão do problema do mal, quem era verdadeiramente esse inimigo que suscitou Davi, mas ver a postura de Davi. Ele se tornaria um rei modelo para todos os demais reis de Israel, porque ele demonstraria arrependimento quando percebesse seu pecado. É o que um rei servo que coloca Deus acima de tudo faz. É aquele que ama o povo que Deus lhe deu, deve fazer. Ele demonstra honra a Deus, diferentemente de Saul, que se precipita e faz o que não devia, precisando ser advertido por profetas. Samuel 1 e 2 claramente fazem uma comparação entre Davi e Saul, mostrando que Davi é o rei servo, segundo o coração de Deus, enquanto Saul é escolhido por seu destaque, enquanto Davi é escolhido como menos notável. Davi se arrepende genuinamente de seus pecados, ao passo que Saul é tomado por um remorso profundo, mas não uma real contrição pelos pecados. O final da narrativa de Saul é trágica, enquanto o final da narrativa de Davi é de conquistas e de honra ao Senhor. É o Bill Arnold que comenta sobre esse encerramento de Samuel, dizendo que Davi simboliza o vice-regente ideal, enquanto Jeová somente é o rei real de Israel. Esses capítulos finais posteriormente o caracterizarão como regente justo que é miraculosamente liberto por causa de sua íntima relação com Deus. Davi é vitorioso sobre seus inimigos e salva o seu povo da fome e da praga. Até mesmo quando Davi cai, ele é servo humilde que se arrepende. Mackenzie diz que, apesar de pecar, Davi mais uma vez é idealizado como uma pessoa que está disposta a reconhecer seu pecado quando é confrontado com ele. É aqui que há uma teologia da habitação de Deus. Ali é o local onde ele escolheu habitar na sua aliança com Davi. E dessa forma, a narrativa de Samuel nos aponta profeticamente para o rei que haveria de vir, para aquele que seria a verdadeira habitação de Deus. Se Salomão seria o rei que construiria o templo no lugar onde Davi estabeleceu, Cristo ainda mais seria o Deus manifesto em carne que habitou entre nós. Se Davi é o rei servo fiel a Deus, Cristo é o rei que se faz servo e é fiel ao Deus Pai, sendo o próprio enviado como presença de Deus conosco. Essa é a beleza do texto, que a gente às vezes perde preocupado só com as pequenas polêmicas que atiçam nossa curiosidade. Esse foi o De Olho no Texto de hoje, um cheiro no seu cangote e até a próxima.